Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a chefe Maria Maxiana e eu trago para vocês hoje a receita do pão novelo de lã. Esse pão de massa super leve e fofinha. E é fácil de fazer, viu gente? Então vem comigo aprender essa receita hoje. Eu começo colocando na minha tigela o fermento para ativar. E eu vou colocar na tigela o leite, o açúcar, o ovo e o fermento biológico seco. E também coloco a manteiga. Se não tiver manteiga aí na sua casa, você pode usar a margarina que também dá certo, viu, gente? Vou misturar isso tudo muito bem. Vou tampar e deixar descansar durante 10 minutos para ativar o meu fermento. Gente, já aproveita para clicar no botãozinho de gostei, compartilhar essa receita e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a crescer por aqui. Depois de misturar tudo muito bem, eu vou tampar a vasilha e aguardar uns 10 minutos. Passados 10 minutos, o fermento já foi ativado, você pode ver que se formaram as bolhas. E agora eu vou acrescentar a farinha de trigo que já foi peneirada aos poucos. Nessa farinha de trigo, gente, eu já coloquei o sal. E como eu já expliquei em outras receitas, o sal não pode ficar junto com o fermento porque ele mata as leveduras do fermento, que são responsáveis por fazer a massa crescer. E dessa farinha de trigo, gente, eu vou deixar um pouquinho separado para fazer a sova da massa. Não vou colocar ela toda, mais ou menos meia xícara reservada. Vou misturando tudo muito bem. Coloco mais farinha de trigo. Continuo mexendo e vou sempre acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Essa massa de pão, gente, ela é uma massa úmida. Ela não fica uma massa seca. Tanto que na hora da sova, a gente começa a sovar ela e não precisa acrescentar mais farinha de trigo. Coloca no primeiro momento só um pouco e depois vocês vão ver no vídeo que ela não gruda mais nas mãos e nem na bancada. Agora eu vou colocar a mão na massa e vou juntar toda essa massa até formar uma bola. Depois que eu juntar toda essa massa e fazer o formato de bola, eu vou tampar e vou deixar essa massa crescer durante 1 hora. Aí só depois eu vou fazer a sova dessa massa. Pode ver que ela ainda gruda nas mãos, mas conforme eu for amassando e agregando tudo, ela não vai mais grudar nas mãos. Cheguei no ponto que eu queria. Vocês podem ver que a massa não gruda nas mãos. E agora eu vou tampar e vou deixar ela crescer durante 1 hora, até dobrar de volume. Eu tampo com um pano e eu vou deixar a minha massa crescer dentro do meu forno. Passada 1 hora, olha como que a massa ficou. Ela dobrou de volume. Tiro todo o ar da massa e agora eu vou começar o trabalho de sova dessa massa. Vou sovar ela por uns 10 minutos. Coloco um pouco de farinha, daquela farinha que eu guardei na minha mesa. Coloco a massa nela e vou sovar essa massa. Nesse momento, eu coloco só mais um pouco de farinha de trigo. Vocês vão ver que conforme eu for sovando a massa, não precisa trabalhar ela com farinha de trigo. Ela não gruda nas mãos, dá para ver pelo vídeo. E eu vou sovar essa massa durante 10 minutos. Eu dobro, eu puxo a massa e vou fazendo a sova.
E durante essa sova, eu vou ativar o glúten da farinha e vai fazer o nosso pão ficar mais leve e fofinho. Passados 10 minutos, olha como que a massa ficou. Pode ver que ela não gruda nem nas mãos, nem na mesa. E ainda é uma massa úmida. Pode ver que também ela tá bem elástica. Dá para perceber pelo vídeo. E agora eu vou pesar essa massa, vou dividir ela em pedaços de 150 gramas, mais ou menos, e vou dar formato no pãozinho. Aqui deu essa gramagem e eu vou dividir em mais ou menos pedaços de 150 gramas. Com o auxílio da balança, eu vejo se está correto. Se passou um pouquinho, eu tiro um pedaço. E vou dar o formatinho nos pães. Faço uma bolinha. E com o rolo eu vou abrir essa massa. Passo o rolo na metade da massa e aperto. Na outra metade e aperto. E dou o formato da massa. Vou deixar a massa com uma espessura bem fininha. Mas do jeito que dá para pegar e puxar a massa, para enrolar a metade do pão. E na outra metade eu vou fazer cortes com a espátula. Eu uso a própria espátula para medir a metade dessa massa. Aí eu faço cortes na metade da massa e a outra metade eu vou puxar enrolando. Depois que eu cortei toda a metade da massa, eu venho com muito cuidado, puxo o pedaço da outra metade e vou enrolando o pão. E vai ficar assim, mais ou menos como se fosse uma molinha. Vou fazer isso com toda a minha massa. Já tenho aqui a minha forma untada e enfarinhada, onde eu vou colocar os pãezinhos para crescer novamente. Coloco a parte da emenda virada para baixo. Aquela massa que eu pesei, eu consegui dividir ela em 5 partes de 150 gramas. Vou repetir o processo de dar o formato do pão novelo de lã com a última parte da massa. E agora, gente, essa massa eu vou tampar ela novamente e ela vai crescer durante mais 1 hora. E, gente, esse pãozinho, depois que assa, ele fica maravilhoso. Conforme você puxa ele, e essas partes dos cortes vão se soltando, como se fosse realmente um novelo de lã.
Agora eu terminei de dar o formato no último pãozinho. Eu vou tampar essa massa e vou deixar crescer durante mais 1 hora. Passado 1 hora, olha como ficou o pão. Ele cresceu e agora eu vou pincelar a gema em cima desses pães. A gema, como eu já falei em vídeos anteriores, eu não misturo ela, eu quebro ela com o próprio pincel. Isso ajuda os pães a ficarem com mais cor a hora que assa. E eu vou passando em todo o pão. O forno já está pré-aquecido. O pão, ele vai assar a 160 graus. Um pouquinho mais baixo do que o padrão que eu uso para assar meus pães, que é 180. Como ele é um pão que não é um pão grande e não vai ficar muito alto na forma, não é necessário que o forno esteja muito alto. E ele vai assar durante 40 minutos. E agora vai para o forno. Passados 40 minutos, ficou pronto o pão novelo de lã. E olha isso, gente, que fofinho que ficou. E por que chama novelo de lã? Porque a hora que a gente vai abrir ele, ele vai se desmanchando como se fosse um novelo de lã. E olha como que ficou por dentro, gente. Não é um espetáculo de pão? Conforme a gente vai puxando os pedaços dele, ele já vai se desmanchando. Vou tirar um pedaço para mostrar para vocês mais de perto e também já vou aproveitar para comer um pedaço. E olha isso, gente, que massa fofinha e leve. E o melhor de tudo, feito em casa, caseiro, gente. Para ver como esse pão se desmancha, gente. Olha que beleza. E olha como que fica por dentro, gente. Vou abrir para vocês verem e vou aproveitar e já vou comer o meu pedaço. Que pão perfeito, gente! Já passei meu cafezinho, vou pegar o meu pedaço, vou passar manteiga e já vou ficar por aqui comendo meu pãozinho novelo de lã. E essa é a minha dica de hoje, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.